Alunos do Castelinho voltam às aulas. Reforma trabalhista entra em vigor no sábado. Entidades e comunidade vão poder ajudar na decoração de árvores de Natal em Lajeado. E ainda Presídio de Arroio do Meio inaugura sala multiuso. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. A Petrobras autorizou alta de 2,3% para a gasolina e aumento de 1,9% para o diesel nas refinarias a partir de hoje, devido principalmente ao aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional. A decisão foi tomada pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços. Depois de cerca de 2 meses paralisado, o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, Castelinho voltou às atividades. Mobilização em função dos atrasos de salários dos servidores do Estado. 60 dias parados, exatamente 38 dias letivos perdidos que agora começam a ser recuperados. Essa é a situação das aulas no Castelinho em Lajeado. Período que agora precisa de uma atenção especial para que nenhum conteúdo passe despercebido. Avaliamos essa volta como positiva, né? Todos os alunos retornaram. Os professores, 39 professores estão em sala de aula, atendendo os alunos plenamente. A recuperação está acontecendo e vai acontecer a partir desse sábado. Teremos todos os sábados letivos a partir de hoje, com exceção do dia 23 e 30 de dezembro. A paralisação foi em função do parcelamento dos salários e de outras situações impostas pelo Executivo Gaúcho, condições de trabalho que não podiam ser aceitas, segundo a diretora do Colégio Estadual Castelo Branco. A greve, no momento atual, era muito necessária. Precisamos reavaliar muita coisa, né? Recebendo o salário parcelado e o 13º em 12 vezes. Acredito que a gente fez uma reflexão boa enquanto greve e com a comunidade também que nos apoiou bastante, dizendo para nós que bom, vocês pararam, tem que parar mesmo, vocês não merecem estar passando por isso, né? Acredito que até os alunos, tivemos apoio até dos alunos com relação à situação da greve. Agora a atenção precisa ser voltada para a sala de aula. Não dá para perder nem mais um dia, principalmente porque o período é de Enem e vestibular. Já estávamos fazendo planejamento com essa finalidade, né? Agora mais intensificado, acredito, para que eles se preparem melhor para vestibular e o Enem. Infelizmente não houve uma preparação, mas o Enem, a preparação desde os primeiros anos do ensino médio, e acredito que esse tempo tenha ficado alguma lacuna, mas eles conseguiram se sair bem, pelo menos a primeira prova. Segundo a estimativa da escola, as aulas devem ir até o dia 10 de fevereiro. O desafio é retomar as aulas, retomar o interesse dos alunos, né? Passaram-se 38 dias letivos, 60 sem aula. Eu acredito que os alunos também voltaram desmotivados, assim como os professores um pouco, porque a greve ainda não deu resultado, né? Temos alguns colegas, então, na luta ainda para que isso se efetive e a gente tenha um desfecho positivo. E o maior desafio mesmo é a questão do recuperar as aulas, né? Recuperar com alunos conteúdos perdidos e fazer com que a gente tenha êxito no final do ano letivo de 2017. Foram 2 meses de paralisação. Mesmo com atraso nas aulas, movimentos como esse, segundo os educadores, às vezes são necessários para ajudar na democracia. A Caixa Econômica Federal ampliou em 8 bilhões e 700 milhões de reais os recursos do crédito habitacional destinados às faixas 1,5 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, voltadas para famílias com renda de até R$4.000. A linha utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTA, suspendeu o serviço de encaminhamento de carteira de trabalho e previdência social nas agências do Cine durante essa semana. A decisão se deve aos problemas na migração do Sistema Nacional para a data prévia. A previsão é de retomada dos atendimentos na próxima segunda-feira. E a seguir, reforma trabalhista entra em vigor no sábado. Seguem abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para o concurso público de Westfália. As vagas são para os cargos de agente de saúde, psicólogo e professor de séries iniciais do ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas no site unars.com.br.
Na sessão da Câmara de Vereadores de hoje, vai ser colocado em votação o plano a ser levado adiante para a sede própria da Câmara de Vereadores. São duas opções: a compra de um prédio pronto ou a construção de um imóvel. Os custos prévios variam de 3 a 15 milhões de reais. A sessão começa às 5 horas da tarde. A reforma trabalhista sancionada em julho entra em vigor nesse sábado. São inúmeras mudanças que afetam trabalhador e empresa. A reforma amplia o peso das negociações entre empresas e empregados. Com isso, permite que esses acordos se sobreponham a outras leis. Para essa professora da área do direito, as mudanças geram um cenário de insegurança. Isso não é bom, tá? Porque isso traz uma coisa que a gente chama de insegurança jurídica. As pessoas não sabem exatamente quais são as regras do jogo e como elas serão aplicadas. Isso é ruim para o empresário, que não sabe exatamente que regra seguir e se a regra que está na lei vai ser aplicada ou se ela contradiz a Constituição, por exemplo, e não será aplicada. Isso é ruim para os advogados, isso é ruim. Então, insegurança é algo que essa lei está trazendo e que vai precisar de um tempo até as coisas se sedimentarem e a gente poder ter uma certa certeza assim, de algumas coisas, como elas serão aplicadas. As alterações mexem em pontos como férias, jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira. Essa lei que entra em vigor agora dia 11, ela mudou muita coisa. Mudou mais de 200 dispositivos da CLT, isso assim, são muitos detalhes. E restringiu bastante uma série de direitos que já se tinha conquistados, historicamente conquistados. Entre as alterações, destaque para o trabalho intermitente. Agora, o empregador, se quiser, ele só chama o trabalhador quando ele precisa e só paga pelas horas trabalhadas. Então isso pode gerar situações em que a pessoa vai ganhar inclusive menos do que um salário mínimo, dependendo do número de horas que ela for chamada naquele período, né? Isso é uma coisa que a gente nunca teve no nosso sistema. Outra alteração que, segundo a professora, pode causar maiores impactos é a prevalência do que é negociado sobre as leis. Então, a prevalência do negociado sobre o legislado é permitir que acordos e convenções coletivas de trabalho negociem situações menos benéficas aos trabalhadores do que o que está na legislação. Então, a partir disso, você já pode imaginar que abre-se um leque de situações que vão ser teoricamente permitidas, tá? Pela lei que entra em vigor. E agora a previsão do tempo. O sol continua predominando nessa tarde, apesar de aparecerem algumas nuvens. As temperaturas ficam mais altas nas próximas horas e as máximas oscilam em torno dos 28 graus. Amanhã o sol ainda aparece, porém intercalado por períodos de maior nebulosidade em que pode chover de forma irregular. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. A apresentação de um único documento para diferentes serviços pode ser uma realidade para os brasileiros. O Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional publicou uma resolução que recomenda o CPF como documento nacional do cidadão. Segundo a proposta, cada número de CPF vai estar vinculado aos dados biométricos de cada pessoa, garantindo a unicidade dos registros e a segurança da identificação. A decisão apresenta menor custo para os cidadãos, empresas e órgãos públicos e vai propiciar a simplificação e a ampliação no acesso a diversos serviços. A Black Friday deve render 2,5 bilhões de reais ao comércio eletrônico nesse ano, segundo a estimativa divulgada pela associação que representa o setor. O montante representaria um aumento de 18% na comparação ao valor gerado no ano passado. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a expectativa é que as lojas virtuais recebam 10 milhões de pedidos no período de promoções, com valor médio de R$ 246 reais. O Natal em Lajeado promete ser diferente nesse ano. Decoração e eventos temáticos fazem parte da programação que começa a criar corpo na cidade. A partir do dia 15, começa a colocação de árvores no canteiro central da Avenida Alberto Pasqualini, projeto que busca o apoio de entidades e empresas na decoração.
34 árvores artificiais vão ser colocadas no canteiro central da principal entrada e saída de Lajeado, na Avenida Alberto Pasqualini. A ação faz parte do Projeto Natal 2017. Esse projeto das 32 árvores, elas estão sendo adquiridas este ano pelo município, porque a ideia é justamente iniciar uma decoração que a gente possa aproveitar nos próximos anos. Então, a gente está adquirindo 32 árvores que nos próximos anos poderão ser aproveitadas na decoração. Nessas árvores, a ideia é que entidades e empresas façam a decoração, que cada uma adote a árvore durante o período natalino. Para nós é muito importante sempre a participação da comunidade nas nossas ações. A gente já vem trabalhando assim desde o início do ano, já com os eventos de Páscoa, a gente também trouxe os artesãos para decoração, trazendo as entidades, a gente percebe que fortalece o nosso evento e fortalece as nossas atividades. Diferente dos últimos anos, nesse a organização de uma das épocas mais esperadas começou cedo. A previsão é que até o fim do mês tudo esteja pronto. O projeto vem sendo discutido juntamente com o CDL desde o início do ano. Durante o ano tiveram algumas alterações no projeto, então ficou definido que o CDL ficou responsável pelo Lajeado Brilha e pela chegada do Papai Noel. E o município, então, responsável pela decoração e as atrações culturais. Na decoração, além das árvores, 44 arcos vão ser colocados na rua Júlio de Castilhos, no centro. E ainda uma árvore de 16 metros na entrada da cidade. A gente recebeu de algumas empresas alguns projetos de decoração. E nós temos uma comissão organizadora do Natal, que envolve voluntários, envolve servidores, envolve empresários, enfim. E essa comissão decidiu por um projeto. E esse projeto, então, que foi apresentado, tinha como decoração essas árvores na Avenida Alberto Pasqualini. Um dos períodos mais felizes do ano, em 2017, promete ter um brilho ainda mais especial em Lajeado. E a seguir, o Presídio de Arroio do Meio inaugura a sala multiuso. Alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e libras são as opções oferecidas no Univates Idiomas. Os cursos estão com matrículas abertas e são destinados não só à comunidade acadêmica, como também interessados da comunidade em geral. Entre os diferenciais das aulas está a presença frequente de intercambistas convidados que conversam com os estudantes e trocam experiências. Para se inscrever no programa é necessário que os novos alunos passem por uma prova de nivelamento, que recebe inscrições até o dia 21 desse mês pela manhã. Podem ser por e-mail idiomas@univates.br ou pelo telefone 3714-7011. O Conselho da Comunidade de Execução Penal da Comarca de Arroio do Meio inaugurou hoje pela manhã a sala multiuso do Presídio Estadual da cidade. A casa prisional atende 6 municípios da região. R$54 mil investidos no projeto. Os recursos vêm do Judiciário de multas aplicadas a pessoas que cometeram alguma infração. A placa inaugural foi descerrada por autoridades. Agora, os 55 detentos do Presídio Estadual de Arroio do Meio têm um local exclusivo destinado às atividades. Um espaço idealizado por nós, do Conselho da Comunidade, para conseguir executar outras ações de planejamento, de organização, de atendimento às famílias aqui dos apenados, né? Que até então nós não tínhamos um espaço adequado. Então, ela veio hoje com o intuito de poder ampliar e garantir um espaço adequado, então, para as ações que já vêm sendo desenvolvidas aqui. Essa obra foi pensada para oferecer uma melhor estrutura para atender os apenados. Essa obra foi idealizada pela comunidade local, juntamente com a parceria com a SUSEP, mas pela comunidade local, visando justamente acolher o preso, oferecer um tratamento penal para esse preso, e fazer com que esse preso retorne para a sociedade daqui de Arroio do Meio um pouco melhor ou ressocializado. O presídio atende hoje os municípios de Capitão, Coqueiro Baixo, Nova Brécia, Travesseiro, Pouso Novo e Arroio do Meio. A sala multiuso destinada a pesquisas, espaços para familiares, equipe pedagógica e reuniões. Local para aproximar o apenado da comunidade. Nós conseguimos ampliar o presídio para a sala de aula, nós conseguimos ampliar para uma sala de trabalhos. Nós temos na parte da manhã os presos que trabalham numa sala, num pavilhão de trabalho.
e nós não tínhamos um espaço para esse tipo de atividades, né? De reuniões de planejamento com as equipes técnicas da SUSEP, com o Conselho da Comunidade, com o CRAS aqui de Arroio do Meio, com atividades do EJA. O corpo docente do EJA não tinha um espaço para se organizar, grupos terapêuticos, né? Parceria com entidades, com a saúde, com o CRAS. Esse espaço realmente é um espaço para poder ampliar as atividades que nós já vemos executando aqui no presídio, né? A sala também vai ser usada para o programa Tripé da Recuperação. Através do projeto, os detentos têm acesso a emprego, aulas no modelo de educação de jovens e adultos e auxílio religioso. Segundo a presidente do Conselho, o programa concorre ao Prêmio Nacional de Boas Práticas Inovare. O Tripé da Recuperação é as linhas de ações que norteia a ressocialização e a recuperação dessa pessoa que está aqui privada de liberdade, que é o trabalho, eles terem uma atividade laborativa, eles terem uma atividade de acesso à educação, que é através do EJA prisional, que nós conseguimos, em parceria com a CRED, Estrela, no ano passado, trazer o EJA prisional para cá. Então, nós temos também alunos frequentando a sala na parte da tarde. E o terceiro tripé da recuperação é a espiritualidade, que nós temos atendimento de padres, de pastores que vêm e dão assistência a esses presos, né? Então, o tripé da recuperação, que hoje está pleiteando um prêmio nacional, que é o Prêmio Inovare, baseado a recuperação baseada no trabalho laborativo, na educação e na religiosidade. Educar, incluir e transformar. A ideia é dar acesso à ressocialização dos apenados, diminuir a criminalidade. Eu costumo dizer que o apenado ele tem que ser tratado aqui dentro, porque ele entra, né, e a gente sabe que ele vai retornar para a comunidade. Então, a gente tem como obrigação, pelo que dispõe a LEP, de tratar esse apenado. E justamente isso que a gente tenta fazer. Oferecer cursos, oferecer educação, tratamento psicológico, odontológico, enfim, para que ele retorne melhor para a sociedade. E mais notícias você confere às 6h30 no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.